Hoje eu vou te mostrar filmes da psicologia que explicam melhor conceitos que muita aula dentro da minha faculdade de psicologia. Parece exagero, mas dá para relacionar cada história com uma frente da psicologia que a gente estuda ao longo do curso. Então vai ser 8 filmes que eu vou explicar para vocês e dentre deles estão Frankenstein, Soul, A Melhor Mãe do Mundo, Histórias Cruzadas, O Diabo Veste Prada, O Silêncio dos Inocentes e Pobres Criaturas. Se você gosta de conteúdos de psicologia, eu te convido a se inscrever nesse canal e curtir e compartilhar. Bom, o primeiro filme que eu vou indicar aqui para vocês é Frankenstein. É um filme que eu vi na Netflix recentemente e que eu amei. Eu amei mesmo de verdade. Eu já tinha visto algumas histórias do Frankenstein, mas era mais num filme que eu vi da Disney. Eu não lembro muito bem. Frankenstein, a gente vai observar no filme que ele vai ter identificação, rejeição e vínculo. O que acontece? Quando o filme constrói toda uma narrativa que fala sobre construção de identidade do zero, ou seja, quando a gente vê o Frankenstein sendo criado, ele é um bebê, apesar de ter um corpo de um homem grande. Então ele aprende a falar, ele aprende a andar, ele aprende a se relacionar. E aí o filme vai passando e o Victor, que é o seu criador, ele vai rejeitando a criatura, porque essa criatura é como se fosse um bebê, só que ele enxerga que é um homem adulto, então ele quer que tenha a mesma cognição que um homem adulto, só que ele é um bebê praticamente, né, se a gente for analisar. Então, ele é rejeitado pelo Victor e ele molda o comportamento que a gente vai ver no filme, que a gente não entende, bem no começo, a gente não entende por que ele tá correndo atrás do Victor, por que ele tá ali em cima do Victor. E aí esse comportamento agressivo dele é moldado por causa disso, porque quando ele teve os primeiros contatos com a sociedade, o que acontece? Ele foi moldado para ser agressivo, né? Então, a relação com o criador dele foi uma relação super violenta, uma relação super, assim, trágica, né? Em vez de ser uma coisa de amor, de criação, não, foi muito trágico. Então, a criatura cria um vínculo pela outra personagem, que é a Mia Goth, que ama ele quase como se fosse uma figura de mãe. E aí tem um abandono, porque ele abandona o Frankenstein para morrer naquele castelo, né? E aí tem a raiva, porque ele tenta sair, tenta se soltar dali, eu não vou lembrar muito bem o final, né? Mas aí ele consegue sair dali e aí ele vai para outro lugar. E aí, dentro desse vídeo, fazendo uma relação, a gente pode ver a psicologia do desenvolvimento. Então, desde quando é pequenininho, bebezinho, criancinha, até a psicologia social, de como é esperado o papel de homens e mulheres. Então, o que é esperado de um homem? Muita agressividade. O que o Victor queria dele? Que ele já fosse uma máquina e tal. E aí tem a Mia Goth, que vem como uma figura materna, e o Victor, que vem como uma figura mais paternal, né? Mas assim, eu sou estudante de psicologia, então eu posso estar falando alguma merda aqui, então eu quero que vocês deixem no comentário aí se vocês gostaram ou não. E, bom, não é a monstruosidade que forma o comportamento, mas a forma como o mundo responde a esse sujeito. Bom, o próximo é Soul. Gente, quando eu vi esse filme, eu fiquei apaixonada. Eu fiquei muito, mas muito mesmo apaixonada. Vocês não têm ideia. É um filme da Disney, né? E aí, ele traz um sentido da vida. E eu assisti esse filme, eu acho que em 2020, mas eu não dei muita atenção. E depois eu fui reassistir. Eu gosto muito dos filmes da Disney. E é algo que eu fico, assim, muito maravilhada. Como a estética é muito bonita e como traz uma mensagem muito bonita, né? Então, ele traz um sentido da vida e a identidade. E aí, ao filme, ele tem a alma, eu não lembro o número da alma, mas a alma, essa alma, ela precisa de um propósito. Se ela não achar esse propósito, ela não nasce aqui na Terra. E aí tem um mentor, e esse mentor vai ajudar ela, né? E ele tá, tipo assim, de partida, se a gente acompanha que ele tá quase morrendo, ele tá entre a vida e a morte, né? E aí o que acontece? Ele ajuda ela a encontrar esse propósito de vida. E também tem a questão da pressão social, porque se ela não encontrar o propósito de vida, ela não nasce. E ela também fala, ela também admite no filme que ela não tá tão afim assim de nascer na Terra. Ela tá querendo viver a vida dela ali no céu, ou onde ela tá. E aí traz algumas reflexões. Quem é a gente, além do que a gente produz? Porque quando a gente faz uma pergunta para uma pessoa, a gente pergunta, quem é você?
Aí a pessoa fala o nome dela, então, sou Maria Vitória, e sou estudante de psicologia, ou sou psicóloga, entende? E aí, tirar isso, né? Quem sou eu além da minha profissão, além dos meus estudos? Tem isso também, né? A existência também no cotidiano. Então, como que a gente existe além do que é atribuído a gente? É atribuído, sei lá, a uma mulher casar, ter filhos, estudar, cuidar de criança, trabalhar, cuidar dos parentes. Mas o que há além disso? Fico com essa pergunta para vocês. E a construção de uma identidade. Eu acho que aos poucos, no filme, ela vai construindo a identidade. Então ela consegue mensurar o quão bom é viver na Terra após que ela experimenta a comida, né? Então quando ela experimenta a comida, ela fala, nossa, realmente, eu acho que eu quero nascer aqui. E aí chega naquele momento onde, não, realmente, eu encontrei o meu propósito de vida. Mas antes disso, tem uma construção de identidade. Por que eu vou descer pra Terra? Por que eu vou viver aqui? Queria entender. Ela faz esses questionamentos a todo momento. O filme questiona a ideia que a vida só tem valor em momentos grandiosos. E eu acho, assim, na minha humilde opinião, que não. Momentos diários, do cotidiano, tem muito valor, sim. Porque nada é em momentos grandiosos. Você não chega numa grande vitória, num grande momento, se você não construir isso no cotidiano. Então, todos os dias, vou dar um exemplo aqui, eu quero passar muito num vestibular, eu quero conseguir muito emprego. Então, todos os dias eu vou lá e estudo. Eu vou lá e entrego meu currículo, eu me capacito para entrar nessa empresa, eu faço processo seletivo, e aí por aí vai. Esse é o filme que me deixou mais com o coração quentinho. A Melhor Mãe do Mundo. Foi um filme agora de 2025, com o Sr. Jorge, e foi um filme muito, mas muito, muito, muito bonito mesmo. Pra mim, pelo menos, foi um filme muito bonito. Ele mostra, né, violência, resiliência e vínculo materno. Esses são os temas principais que eu vi dentro do filme, né? Uma mulher que está sofrendo violência e ela sai daquele lugar para atravessar São Paulo inteiro para conseguir uma rede de apoio na casa da irmã dela. E aí isso é muito que a gente estuda dentro da psicologia, né? Como que a pessoa tem coragem, como que a pessoa cria coragem para poder sair dali, para poder sair daquele ciclo abusivo de relacionamento. E relacionamento, eu digo assim, nem sempre é amoroso, tem amizade, tem relacionamento paternal, maternal, que às vezes é muito abusivo, tem relacionamento de trabalho que também é muito abusivo. Mas até a pessoa pegar e ter ciência disso, ter cognição disso, ter noção disso e decidir sair dali, porque não é uma coisa do dia pra noite, é uma coisa que é construída aos poucos. E aí ela sair dali e ir procurar ajuda, e nesse meio tempo o filme ele traz umas nuances muito bonitas, sabe? E que me deixa muito pensativa sobre isso, sabe? É um filme onde eu me vi e onde eu vi também coisas da minha família, pensei sobre isso, sabe? É uma realidade onde eu vi, onde a personagem principal, ela é muito parecida, assim, fisicamente comigo, né? Ela é muito parecida comigo, então os braços, o dorso, eu acredito que foi um filme muito bonito, assim, sabe? Fala de violência doméstica, fala de vulnerabilidade social e estratégias psicológicas para uma mãe proteger os seus dois filhos, a Rihanna e o Benin, né? Que para tirar eles daquele trauma que é viver um relacionamento abusivo, que é crescer também num lar abusivo, um pai que bate. E tem a resiliência da personagem principal, né? E o vínculo afetivo como proteção psíquica. Então, aquela mulher, ela sai da casa dela, sai ali do que é confortável para ela e atravessa São Paulo inteira. E aí ela fala, não, nós não vamos dormir hoje na rua, nós vamos fazer uma viagem, eu não lembro muito bem a frase, né? Nós vamos acampar, né, se eu não me engano. E aí ela atravessa São Paulo com essa narrativa e ela passa muitos momentos difíceis com os filhos dela. Ela passa muitos momentos negativos com os filhos dela. Naquela selva de pedra, porque São Paulo é uma selva de pedra, ninguém quer ajudar ninguém a troco de nada, né? Então eu deixo como indicação aqui para vocês olharem com um olhar mais de
um olhar mais psicológico, um olhar mais atento, um olhar mais afetivo, um olhar mais misericordioso dessa personagem, porque é o que acontece no Brasil inteiro, de norte a sul, de nordeste a noroeste, a sudeste, a centro-oeste. Acontece, realmente acontece. Tá ali, é a vizinha, é a prima, é a sua mãe, é a sua colega de trabalho. E aí, como que a gente vai reagir quando esse tipo de coisa acontece? Hein? O próximo filme, eu assisti já faz muito tempo mesmo, é Histórias Cruzadas, eu acho que é de 2011, 2012, ali 2013 mais ou menos. Psicologia social na prática ali. A gente vê hierarquia social entre mulheres negras e mulheres brancas, né? A gente vê o racismo estrutural também, né? Do que é esperado, qual é a sua função que você vai exercer dentro dessa sociedade. Relações esperadas, relação de poder. Então, eu tenho poder sobre você. Então, se a gente for pensar numa escadinha, o homem tem poder sobre a mulher. E a mulher tem poder sobre a casa e os filhos. Por consequência, tem poder sobre a mulher negra, né? Se a gente for pensar nesses dois indivíduos como pessoas brancas, né? E ali traz, assim, muita a visão de empregadas domésticas. E aí também tem a protagonista, né, que dá voz a essas empregadas domésticas nos anos 60 e acaba trazendo algo muito bonito, né, uma relação muito bonita, traz dor, traz sentimento, traz alegria, traz contentamento, traz resolução de alguns problemas antigos, né, a opressão, né, porque você vê a todo momento que as personagens, as empregadas, né, elas são oprimidas por um sistema, elas são oprimidas por relações ali que muitas vezes são desvantajosas, né, e resistência como um todo, porque elas formam um coletivo de mulheres negras que trabalham em casa de pessoas brancas nos anos 60, e aí elas cuidam dos filhos, cuidam da casa, cuidam da prataria, elas são submetidas a, eu preciso ir no banheiro? Não, vou ter um banheiro separado para você. Você vai comer num prato diferente, você vai fazer coisas diferentes. Você tá entendendo? Porque aqui a gente não quer se misturar. E é algo que traz muito a realidade da psicologia social, do preconceito, do estereótipo, do racismo. E aqui eu trago para vocês pensarem que a saúde mental também pode ser afetada por esse tipo de estrutura, né? Pelo contexto social onde a pessoa vem. Então, se a pessoa ela vem de uma família muito pobre, que influencia como a pessoa vai pensar, como a pessoa vai agir, como a pessoa vai se comportar. Então, eu deixo para vocês essa pergunta, né? De que contexto social vocês vieram e como vocês pensam sobre isso, como vocês veem e imaginam a vida de vocês daqui a um tempo, sabe? E como isso pode influenciar positivamente na sua vida e negativamente também. Agora, o filme mais esperado do ano. Ou não, né? O Diabo Veste Prada 1, porque vai ter o 2 agora, dia 31 de abril, 30 de abril, eu não lembro. O Diabo Veste Prada eu quis trazer porque é um filme que eu gosto bastante. É um filme de análise do comportamento. A análise do comportamento que a gente acompanha da Andy, que era uma jornalista, e que ela muda o seu comportamento a partir do ambiente onde ela vive. Então você vê no início do filme ela indo procurar emprego na runway, e aí ela fala, não preciso disso, não preciso vestir dessa forma. E aí depois de um tempo nesse emprego, ela fica frustrada porque ela não ganha a estrelinha, né, da Miranda. E aí o Nigel, ele vai lá e fala assim, meu bem, você tá fazendo o básico, você tá fazendo nem isso, você não tá nem se esforçando. Você quer o quê? Quer uma estrelinha aqui na testa? O que você quer, meu amor? E aí, esse filme ele traz assim que, sim, dependendo de onde você tá, o seu comportamento ele vai sim ser moldado, modulável, né? Nem todo lugar, mas sim, quanto mais tempo você vive ali, mais tempo seus pensamentos, o seu tipo de vestimenta, o jeito que você vê a vida pode sim ser mudado. Nem todos, mas boa parte sim. Então, assim, como o ambiente molda as atitudes, a pressão psicológica também no trabalho, porque ela não tinha vida, né? Ela precisava ter uma vida ali, tá faltando uma escala 5x2 na vida dela, né? Isso é de outros tempos, né? Foi 2005, 2006, né? Imagina, corta para 20 anos depois, né? Onde a gente tem direitos trabalhistas, tem uma vida além do trabalho, né? Perda gradual também da identidade, porque a gente vê uma Andy no começo do filme e depois, conforme ela vai se adaptando ao ambiente da revista.
Então ela vai mudando, né? Eu não acho assim que seja um grande problema ela perder a identidade dela ali, né? Eu acho que ela pode melhorar, nem tudo. Ela não precisa perder totalmente a identidade dela. A gente vê que é necessário naquele momento, aquele lugar para moldar o comportamento dela para ela poder depois assumir cargos melhores, entende? E aí eu tô louca pra essa continuação e eu quero ver se vai ser muito bom ou vai ser tipo ruim mesmo o filme, mas eu espero que seja muito bom mesmo, porque eu tô assim louca pra ver. O próximo filme é O Silêncio dos Inocentes. Gente, esse filme é um filme de suspense, mas é um filme mas tão bom, mas tão bom assim que eu sugiro pra vocês pegarem e ver. É um filme antigo, de 1990. É um filme onde a gente tem um psicopata que tá preso. E aí vem a investigadora e conversa com ele. E é assim, filme estilo 90, então a figura é outra, o que a gente tem de percepção sobre psicologia também é outra, e a gente também tem uma noção diferente, né? Então a fotografia do filme é totalmente diferente, é uma perspectiva diferente, é tudo muito diferente. E eu gosto porque traz uma tensão e a gente quer ver o que vai acontecer até o final. É um filme onde prende a sua atenção a todo momento. Não tem assim, se me falar que não gosta desse filme, gente, eu ficaria muito chocada. Falar, amor, você não tem bom gosto. Você não tem bom gosto, você não tem. Então, os principais temas que vai abordar nesse filme é a psicopatia, ou seja, o que o ser humano faz e o que o Hannibal fez nesse filme, né? A manipulação psicológica, porque a todo momento ele tá sempre à frente, então ele sabe o que o serial killer vai fazer, o próximo serial killer vai fazer, né? Porque ele tá preso no filme. E ele fala, olha, tem que procurar por isso, tem que procurar por aquilo. E aí essa investigadora vai lá e fala assim, olha, a gente tá com um serial killer e aí a gente queria sua ajuda para prender ele. E ele lê também muito o comportamento de todo mundo que tá à volta. E a gente às vezes fica só focada na menina, né, que é a investigadora, mas assim, a gente lê o comportamento dos guardas, o comportamento dos diretores à volta, a gente sabe, ele é muito inteligente. E ele consegue, no final do filme, acabar fugindo, né? E ele consegue fazer um jogo mental com a Clarice a todo momento ali, né? E ele acaba conseguindo fugir no final do filme e ele vai atrás de um cara que atentou ele na vida na prisão, né? E aí, tipo, é interessante. E eu acho que talvez, assim, a última coisa pra encerrar, né? Que nem toda violência, ela é impossível, física, né? Algumas, elas são estrategicamente calculadas. Então, o filme todo a gente percebe, olha, é um serial killer, então ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ele fala, vamos delinear o perfil dessa pessoa. Então, o que ele faz com as vítimas? Quantas vítimas ele já pegou? Aonde que essa pessoa mora? Como que essa pessoa vive? E aí, no final do filme, a gente acaba descobrindo que é um cara, que ele tem algumas parafilias, né? A gente acaba conseguindo delinear uma pessoa, encontrar essa pessoa, o perfil dessa pessoa. E aí a gente fica... Depois que a gente consegue delinear o perfil dessa pessoa, a gente consegue encontrar o serial killer. E aí o Lecter, né? A pessoa que tá presa, ele vai conseguir fugir. E ele consegue enganar todo mundo. E ele é muito inteligente. E aí ele vai atrás daquele outro cara. Não que eu passo pano pra ele. Realmente é uma pessoa que dá muito medo. Mas é um bom filme pra você assistir numa perspectiva de, tipo, psicologia jurídica, psicologia criminal, manipulação talvez. Não que eu acho que ele consiga manipular tudo a todo tempo, né? Mas ele, como uma pessoa que ele faz uma estratégia muito bem feita, né? E o último filme, que é Pobres Criaturas. Esse filme, ele é um filme, assim, que você pode fazer um espelho dele com o Frankenstein. Não na mesma proporção, mas você vê que ali nasce um menino e aqui nasce uma menina. E aí, para o cara, é atribuído a violência, esse rompimento, essa construção de identidade. Para a mulher, é construído talvez a sexualidade muito cedo, né? Qual que é o papel dela dentro daquela sociedade? É também, a todo momento, servir um objeto sexual a todo momento para o homem, né? Então ela tem que servir. E aí ela é meio desinibida, né? Então ela não corresponde às expectativas para a época, né? Então, ali a gente pode pensar que como ela é quase parecida com o Frankenstein, a gente pode ver também, analisar o desenvolvimento humano dela como menina e depois como mulher, a
construção de identidade feminina dela, né, que é esperado ou é o que ela acaba se comportando e se moldando depois, né, a sexualidade sem repressões sociais e a autonomia e a autodescoberta dentro do filme, né, que traz bastante isso. E o filme questiona o que a gente seria se as normas sociais que a gente segue até hoje, o que a gente seria sem as normas sociais impostas desde a nossa infância. O que a gente seria? Eu fico pensando assim, né? Porque a gente às vezes segue toda uma regrinha, né? Se eu fizer isso, não vão poder falar, se eu fizer aquilo, também não vão falar, mas no final das contas é que as pessoas falam exatamente de tudo. Tudo. Tudo, né? Assim, você dá um peito, a pessoa falou. Dá um peito, fulano de tal fez aquilo. Aí também é difícil, né? Vocês percebem que esses filmes trazem um pouquinho de psicologia? Em perspectivas diferentes, né? Eu trouxe esses filmes, são 7 títulos diferentes, mas eu gostaria que vocês olhassem, né? Quando tivessem tempo, ou falassem pra mim, já assisti, mas não assisti com esse olhar, né? E aí eu gostaria de deixar um convite para vocês. Se vocês gostam de conteúdos de psicologia e cultura talvez pop, que eu acho que eu vou trazer um pouquinho mais aqui no canal, eu deixo para vocês um convite para vocês me acompanharem. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve, compartilha, comenta, fala para mim o que vocês gostariam de ver aqui no canal. E aí eu prometo que eu trago mais para vocês. Tchau, tchau!